Maravilha. Tudo bem, tudo tranquilo? Tudo Corinthians, bem, preparado para ser campeão do mundo? Antes do Corinthians, eu estou muito cansado. Ontem, a Avenida Paulista lotada, todo mundo lá para comemorar o Superclássico das Américas. Ou jogo ruim. Fernandinho, camisa bonita, hein, Fernandinho? Obrigado. É o seguinte, ó, vamos colocar aí o símbolo do Corinthians, coloca aqui com a negra ali cantando. Só ela pode cantar no vai. Isso aí. Essa negra aí, ó. Aí, ó. Olha o telão. Corinthians no Japão, meu irmão. Quem achava que não ia, Rogério Ceni, você que falou que o Corinthians nunca ia pro Japão. Aí vai, nós estamos no Japão, filho. Dia 9 eu estou embarcando. Tome, Rogério Ceni. Boa sorte no jogo de hoje. Tem uma matéria sobre o Corinthians, a administração do Corinthians, o marketing do Corinthians, a expectativa do Mundial, até porque o Eduardo possa conversar com a gente também. E também o lançamento do livro de ontem lá na loja do Corinthians do Nelsinho. Vamos lá. Faltam 20 dias, exatos 20 dias para a estreia do Corinthians no Mundial do Japão. E nós estamos aqui no Parque São Jorge, na loja oficial do Timão, para acompanhar o evento de lançamento de um livro que conta a história do Corinthians. Você sabe, onde se reúnem corintianos nessa época do ano, tão perto do Mundial, o assunto é um só, a expectativa para o Mundial. A ansiedade ela é muito grande, né? Não só por parte minha. Eu acho que de todos os torcedores, você imagina os jogadores. Que a gente vê a seriedade que eles cumprem o seu trabalho disputando o brasileiro, mas todo mundo está com a cabeça voltada para Tóquio. Isso não vai fugir. Ele evoluiu muito, ele conseguiu e consegue blindar os atletas, uma formação tática inteligente, jogadores solidários, jogadores realmente envergando a camisa do Corinthians, como a gente fala que é a segunda pele, e isso é brilhante para nós. Olha o maluco do Ronaldo. O Corinthians indo bem e o Chelsea indo mal, você acha que o Corinthians está na vantagem? Bora, rapaz, bora! Independente do Chelsea pode estar bem, pode estar forte, o Corinthians ele tá consciente, ele está equilibrado, ele está tranquilo, né? E pode encarar qualquer equipe do mundo que vai conseguir bater de frente. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Eduardo, você que é um baita de um... Na verdade, você é meu amigo e um cara super inteligente, presidente do Jockey Clube hoje. O Corinthians está preparado, se preparou desde a época que você foi lá com o próprio Luiz Rosenberg, que valorizou e modificou tudo aquilo que o Corinthians pensava em termos de administração, de marketing, tudo isso. O que você está vendo do Corinthians? Você que, quando apareceu o Basílio, falou, pô, eu chorei nesse gol, que eu estava lá no estádio. Você como corintiano fanático, como é que você encontra o Corinthians hoje? Como é que você está vendo o Corinthians e principalmente no Mundial? Eu acho que o Corinthians tem duas vantagens sobre os outros times de futebol que eu acompanho e que eu vejo. Primeiro é que o André Sanches conseguiu fazer uma união das correntes políticas. Então hoje não há, como eu sou conselheiro lá, não há uma divisão política dentro do clube. Claro que tem oposição, mas é uma oposição muito mais light do que era no passado. E a outra coisa que o Corinthians oposição fez... que não torce para perder o time. É isso aí. Né? A outra coisa que o Corinthians tem é a profissionalização do futebol. Pelo que eu acompanho, por exemplo, é profissional o negócio, quer dizer, funciona profissionalmente. Claro que o diretor está lá, dá palpite e tudo mais, mas há uma profissionalização... A gerência política é menor, né? Não tem gerência política, quase nenhuma. É claro que dizer que alguma coisa tem, mas quase nenhuma. Agora, eu reputo, até nós estávamos conversando antes, o seguinte, a transformação que o Corinthians teve na mídia... Como que você reputa isso? Pro Luiz Paulo Rosenberg. O Luiz Paulo mudou todo o conceito, o critério até de avaliação. Eu me lembro, um dia que logo que o Luiz Paulo entrou, ele estava negociando a propaganda na camisa. E o André estava sem dinheiro, logo no começo falou assim, pô, o Luiz Paulo vai me levar à loucura, eu tenho oferta, ele não fecha. Ele queria tanto, ele chegou no número dele. A partir desse momento, os outros times aumentaram o valor. Se valorizou Palmeiras, São Paulo, Santos, todo mundo. Então o Luiz Paulo, eu acho que... O Luiz Paulo não é um homem de marketing, o Luiz Paulo eu conheço há muitos anos, ele é muito inteligente, ele é preparado, e é corintiano roxo. Ele hoje trabalha muito mais pelo Corinthians do que... E dessa importância para ganhar um título, como você enxerga isso, você que é
Olha, Neto, sem profissionalismo e sem administração, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso que o Andrés fez, todo mundo dizia, o Andrés não está preparado, o Andrés não é isso, não é doutor, que nem fala no Brasil. Fala problema, né? Fala problema. Não, mas é a característica dele. Ele conseguiu fazer essa união e profissionalizou o clube. É isso aí, o resto... E outra coisa que ele fez que é espetacular, que pouca gente fala, é a mudança estatutária onde não tem reeleição para presidente. E aí, e o que acontece, Fernandinho, a hora que o Eduardo está falando, que é presidente do Jockey Clube, que por sinal o Jockey Clube tem que modificar muitas coisas, daqui a pouco eu vou conversar com o Eduardo, em benefício da cidade de São Paulo, né, porque é um patrimônio importante para todos nós. O Palmeiras já é diferente, né, se analisando com isso. Então é uma briga desgraçada. Um brigando com o outro, um querendo arrebentar com o outro, um querendo tomar o lugar do outro, e esquece que a Sociedade Esportiva Palmeiras é mais importante do que as pessoas. Não há dúvida, o Palmeiras foi pioneiro naquele projeto de uma parceria comercial quando foi com a Parmalat, e se tinha a noção que o futebol brasileiro, a partir daquele momento, ia mudar, não mudou, ficou restrito ao Palmeiras, e o Palmeiras não aprendeu com aquilo, não soube aproveitar o que de melhor trouxe aquela gestão, se perdeu no meio do caminho e está vivendo. Você vê uma coisa, o time estava para cair no final de semana passado, como aconteceu, e os caras estão brigando para ver quem ia ser candidato à reeleição. Primeiro ponto era salvar o time. Ninguém se preocupando com isso. Mas é uma coisa assim que a gente, né, Ulisses, entende o Corinthians numa situação hoje que vai disputar o Campeonato Mundial, está bem organizado, que por sinal ontem eu fui lá no Corinthians, fiz uma matéria especial para vocês aqui nos Donos da Bola, vocês, aguarde a estrutura que o Corinthians está montando e o desenvolvimento para ganhar esse título, esse bicampeonato mundial. Bicampeonato mundial, porque o Corinthians já é campeão mundial porque ganhou em 2000. Está lá na FIFA, queira ou não queira, é bicampeão mundial, vai disputar. Se vai ganhar ou não do Chelsea, se vai passar no dia 12, eu não sei. Só que o Corinthians é outra história isso aí. Vai disputar o bicampeonato mundial. O que você pode falar do Corinthians, dessa reformulação em termos de marca com o Luiz Rosenberg, com o Caio, com o Andrés, com o Santoro, com todo mundo lá, e principalmente a manutenção do Tite, Ulisses, depois do Maravilha. Amadureceu, né? O Corinthians amadureceu profissionalmente, administrativamente. Óbvio que o Andrés é o grande responsável por isso. Eu acho que o Andrés é um marco na história não só do futebol do Corinthians, como do futebol brasileiro, né? Porque ele agregou valores a outros clubes que não sabiam como administrar. O valor, por exemplo, da camisa citado aqui. Não é? Então o Andrés é esse revolucionário aí do futebol, pena que não está indo tão bem na seleção, no comando da seleção, a opinião que eu tenho. Eu acho que é um pouco mais difícil. Segunda-feira ele vai estar aqui, você fala para ele na cara dele. Não tem problema, como eu falei, falo mesmo. Não, estou te falando já. Falo mesmo. Então eu quero vir segunda-feira, então. Virei não, você não precisa vir, seu dia é terça. Mas eu falo. Deixa... Entendeu? Então porque fala aqui aí. não tem tá conversa, gravando, não. Grava para mim isso aí. Fala, o Andrés está muito mal na seleção, fala de novo. Andrés, você está mal na seleção porque, na minha opinião, você como grande dirigente que é do Corinthians, que revolucionou o futebol brasileiro, você deveria ter dispensado o treinador já. Tá bom. Mudado de treinador. Tá, essa é a minha opinião. Já tá puxando o saco. Mas pode dar sequência no Corinthians concluir, aí. Por favor. Então, em relação a isso, eu acho que o Corinthians houve essa revolução. O Corinthians é o time do Brasil hoje a ser seguido. Exemplo administrativo, de marketing e de futebol. A manutenção do Tite, porque não é só o lado financeiro, não. A manutenção do Tite na derrota para o Tolima foi um ponto crucial para o Corinthians, mostrando que é aí que você faz a diferença. E quem que mais ou menos que não deixou o Tite embora? Quem que foi? O Andrés. Tá bom. De novo, o Andrés. Tá bom. Maravilha, você acha que com a manutenção dessa comissão, tudo bem, o dinheiro é importante, o Rosenberg é importante, o torcedor é importante, muito mais do que muitas coisas que acontecem, mas se não ganhar título, meu irmão, se o treinador, se o Tite não tiver com o cozinheiro, não tiver com o fisioterapeuta, se não tiver com, infelizmente, o Gilvão, menino que a gente gosta tanto, né, Ferninho? Veio a falecer hoje. Mais de 20 anos Mais de 20 anos do Corinthians, veio a falecer. O Gilvão era porteiro lá do Corinthians, recebia a imprensa, recebia os jogadores. Funcionário, né? Funcionário, mas quem ficava na porta ali era o primeiro sorriso quando você chegava lá. Isso. O que você pode falar do Corinthians e da manutenção do Tite aí e da comissão técnica desse time tão forte como é, e parabéns por essa camisa amarela que não chama nem um pouco a atenção, sua camisa, para quem está lá em casa. É legal, né? É um quindim. Para televisão é super legal essa camisa. É um quindim. É isso aí. Aliás, o Corinthians deve-se tudo ao André Sanches. Esse negócio de marketing, tudo bem, tal. Mas quem que montou isso, né? Quem montou foi o André. Mas tem que delegar poder. Mas tudo bem. Mas quem montou isso, o mérito principal é dele, que ele pegou um time que estava caindo, o time estava horrível, né? O time caiu para a segunda divisão. Ao contrário do Palmeiras. Quando o Palmeiras caiu, o Palmeiras não ganhou mais nada. O Corinthians, quando caiu, o Corinthians se reorganizou a casa, o Corinthians conquistou um próprio estádio, o Corinthians vai ter jogo de Copa do Mundo, largando o nosso campeonato mundial.
Então o Corinthians é um time totalmente mudado. E o Tite também, uma coisa tem que ser dita. O Tite também Nada disso seria se o Tite não tivesse no comando, velho. Mas mais um detalhe também. Se o Corinthians não tivesse ganho a Taça Libertadores América e o Corinthians não tivesse se dedicado, né? E não tivesse ganho o Campeonato Brasileiro, também teria sobrado para ele. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse negócio de relaxar, porque ganhou um campeonato, e eu discordo disso. Eu acho que o treinador tem que fazer um time para ganhar. Campeonato Paulista, tem que ganhar o que tiver pela frente. Brasileiro e tudo mais, e Libertadores. Tem time para isso, os caras recebem bem para isso.